Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Damos início nesse momento ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a alegria, a satisfação de receber como convidado o professor e escritor Nelson Tangerine, estudioso do movimento do Café Paris e filho de um dos membros deste grande movimento, que foi Nestor Tangerine. Muito boa tarde, Nelson Tangerine. É uma satisfação recebê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde. Eu digo mesmo. Não. Vamos iniciar a série, as entrevistas perguntando ao Nelson Tangerine. Quem é? Fale-nos sobre Nelson Marzulo Tangerine. Eu sou professor de português e literatura, dou aula no Rio, né, no Colégio Estadual Antônio Weiss. E antes de fazer a faculdade de letras, eu fiz faculdade de jornalismo, né, eu sou jornalista também. E me dedico à literatura, sou um apaixonado pela literatura, um fluminencista. E também tenho me dedicado à memória da minha família, né, uma família dedicada ao teatro brasileiro. Né. Nelson, você é um estudioso do movimento literário do Café Paris. Eu queria saber, Nelson, quando é que você iniciou esse seu interesse? Eu sou o filho mais novo e temporão. Meu pai deixou todo esse material encaixotado na minha casa, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 9 anos. E minha mãe guardou todo esse material em casa e a memória do Café Paris era sempre falada dentro de casa, né? Minha mãe falava. Meu pai passou muita informação para ela, né, sobre o Café Paris. E eu, depois que entrei para a faculdade de jornalismo, eu comecei a pegar nesse material e ler e achar interessante, né? E a minha intenção era reescrever, né, a história do Café Paris, trazê-lo à tona, né, e levantar, né, avivar a memória literária de Niterói, da ex-capital fluminense. Né. Despertou realmente grande interesse exatamente, nesse estudo sobre esse movimento tão importante aqui em Niterói, que foi o movimento do Café Paris, um movimento literário, com a participação de grandes nomes, de vultos da literatura nossa. E, na sua opinião, Nelson, qual a importância do movimento do Café Paris para a literatura fluminense? O Café Paris é um movimento que acontece na década de 20, né, quando está acontecendo em São Paulo a Semana de Arte Moderna, né, de 22. Os poetas de Niterói são poetas de diversas tendências, né? Por exemplo, Luiz Leitão e Nestor Tangerine eram poetas satíricos, embora eles usassem a rima e a métrica, escrevessem sonetos, né? Eles, no fundo, né, o conteúdo da poesia deles era uma poesia modernista ou modernizante, né, com sátiras, né? São dois poetas que eu acho fantásticos, né? Agora, os outros poetas, eles têm uma tendência, às vezes, simbolista e até romântica, né? Como é o caso do Brasil dos Reis, né? Que é considerado pelo Emanuel Macedo Soares, né? Como um dos últimos românticos. Né? Ele era de Angra dos Reis. Angra dos Reis. Né? Você, Nelson, nos falou sobre Luiz Leitão e Nestor Tangerine. Eu queria saber de você quem foram Luiz Leitão e Nestor Tangerine. E, ao mesmo tempo, desejaria saber como é que iniciou a amizade entre ambos.
Meu pai morava na Alameda São Boaventura, né, muito próximo do Luiz Leitão, né? Eu creio que os dois devem ter se conhecido por ali, no Fonseca, né? Porque o Luiz Leitão, ele era mais velho que meu pai, né? Eu acho que uns 5 anos. E eu acho que a poesia satírica de Luiz Leitão influenciou a poesia satírica do meu pai. E eu acho que os dois, eles saíam juntos de casa e voltavam juntos no mesmo bonde, né? Por causa da proximidade, eu acho que isso fez com que os dois se aproximassem mais, né? E eles eram praticamente irmãos, né? Meu pai tinha uma grande consideração pelo Luiz Leitão. E eram participantes ativos desse movimento do Café Paris. O Luiz Leitão, inclusive, deixou uma obra, Vida Apertada, né? E também um livro de sonetos com Silvio Figueiredo. Foram obras que também muito marcaram, né? E eu também queria saber, já que você falou uma poesia satírica de Luiz Leitão e de Nestor Tangerini, como você vê, qual a importância da poesia satírica de ambos, tanto do Luiz Leitão como Nestor Tangerini, na língua portuguesa? Eu venho tentando fazer um estudo sobre a poesia satírica em língua portuguesa, né? Porque eu venho observando que a poesia satírica ela vem desde o período trovadoresco, né? Com as cantigas de escárnio e maldizer, passando por Boccaccio, Tolentino, Gregório de Matos, né? Até Tomás Antônio Gonzaga, né? Cartas chilenas, né? Eu achava que a poesia do Nestor Tangerini e do Luiz Leitão pudessem ser recuperadas e incluídas na história da literatura satírica em língua portuguesa. São sonetos fantásticos, né? Há que se lembrar que há um livro desaparecido, né, de Luiz Leitão, né? Comidas Bravas, né? Que eram poemas satíricos, assim, à moda de Boccaccio, né? Um livro pornográfico. E o prefácio, inclusive, desse livro, quem fez foi meu pai, né? E existiu aqui uma polêmica sobre a existência ou não dessa obra. Mas depois parece que foi esclarecido e que realmente foi lançado o livro Comidas Bravas, né? Houve comentários até do Líade de Almeida, que foi um estudioso, e outros mais. Inclusive, parece que quem datilografou esse livro foi Brasil dos Reis, né? Segundo o Pimentel. E Pimentel realmente é um grande conhecedor da história do movimento de Café Paris, um grande líder nosso, né? Com seus 102 anos de idade, e aí participando dos movimentos aqui de nossa cidade. Um grande nome da nossa literatura. Bom, quais são os outros poetas da roda do Café Paris e qual a importância deles nesse movimento? O Luiz Leitão, o Nestor Tangerini, né? Havia um poeta que faleceu ainda novo, que meu pai gostava muito dele, que era o Mazini Urbano. O Brasil dos Reis, que foi um grande poeta, o Brasil dos Reis. O Luiz Pistarini, né? De Resende. Luiz Gonzaga, Olavo Bastos, que eu me lembro agora, assim, nesse momento, são esses, né? O Luiz Pistarini marcou muito com aquela obra, O Bandolim, como também Agonia e Ressurreição. Foram obras marcantes do Luiz Pistarini, que foi também um dos participantes desse grande movimento do Café Paris. Eu ia me esquecendo aqui do René Descartes de Medeiros. E parece-me que o Cinema Éden fazia alguns trabalhos focalizando os artistas e também nomes desse movimento do Café Paris. O Cine Éden, ele fazia uma revistinha com as fotos dos poetas e a poesia ao lado, né? Uma coisa muito bonita, né? Eu possuo até alguns exemplares desse trabalho do Cinema Éden. Bom,
sabemos, Nelson, que você possui um trabalho à parte de pesquisador do movimento Café Paris. Eu também queria saber quais são os seus outros trabalhos. Bem, eu escrevo crônicas, né, alguns contos fora dessa questão do Café Paris e fora dessa questão da minha família, né? Tem um trabalho que eu escrevo contos, né? Um trabalho meu minhas crônicas falam muito sobre a problemática assim, do homem hoje, a dificuldade que o homem tem hoje de conviver com uma mulher moderna, independente, né? 3 crônicas minhas falam muito sobre isso, né? Sei. Você publicou pela NIT Press alguns trabalhos. Eu publiquei esses 2 livros, são sobre o Café Paris, né? Um livro é meu, né? Esse livro aqui é meu, esse aqui é do meu pai, organização minha, né? Publiquei pela NIT Press. Está aparecendo na tábua de Araraibóia. Na tábua de Araraibóia, na tábua do meu pai. E esse aqui é meu, falando do meu pai sobre o Café Paris, a importância do Café Paris. E justamente nesse livro aqui eu falo de todos os poetas do Café Paris. E na tábua de Araraibóia é um livro de crônicas, né? São crônicas publicadas na imprensa niteroense na década de 20, e a metade do livro, né, a outra metade do livro são sonetos publicados, né, em Niterói na década. Eu cito inclusive a fonte, o jornal em que foi publicado, né? São sonetos, inclusive um soneto do meu pai chamado Café Paris, que ele fala de todos os poetas do Café Paris aqui. Uma espécie de festa de arromba, né? Ele fala dos poetas todos, o temperamento de cada um deles, né? O outro livro é Nestor Tangerine e o Café Paris. São crônicas do Nelson Tangerine, que foi editado pela NIT Press. Aliás, ambas as obras tiveram uma grande repercussão aqui na cidade, né? Foi muito comentada o seu lançamento, né? A minha intenção era justamente recuperar a memória da cidade de Niterói, né? O movimento literário do Café Paris, que eu considero, para mim, na minha opinião, né? Eu considero o maior movimento literário fluminense. Sim. Você é um dos grandes conhecedores da história do movimento do Café Paris. Vanderlino também, né? Também tem se dedicado à memória do Café Paris, Emanuel também, né? O Líade de Almeida também, Alberto Vale também fez um trabalho sobre o Café Paris. Foi muito focalizado esse movimento. Eu quero até agradecer muito ao Luiz Antônio Pimentel, que foi um incentivador. Sem ele eu não faria esses 2 livros, porque ele me incentivou muito, né? E um detalhe assim que me deixou bastante curioso, porque tem um poema do meu pai nesse livro aqui, que eu não tinha. E a publicação em que foi publicada desapareceu, e Pimentel tinha o poema todo na cabeça, com rima e métrica. Eu fiquei impressionado com aquilo, né? Está aqui no livro, eu coloquei aqui. Se não fosse ele, eu perdi essa poesia do meu pai. Nelson, além de seus trabalhos artísticos e literários, você é também ligado às causas ecológicas e humanísticas. Eu gostaria que você nos falasse um pouco a respeito. Houve um tempo que eu me dediquei, ainda me dedico a isso, né? Eu fui membro da Anistia Internacional, e nessa época nós escrevíamos cartas para os governos pedindo a libertação de presos políticos, né? E um desses momentos assim que eu acho interessante na minha vida foi justamente as manifestações contra o governo racista da África do Sul. Fizemos
passeata na porta do consulado da África do Sul, né? Mandei carta para a embaixada da África do Sul, mandei carta para o presidente da África do Sul, né? E um dia, quando o Nelson Mandela esteve no Brasil, eu conheci Nelson Mandela pessoalmente, né? Outra coisa, você é filho de Nestor Tangerine, que participou ativamente do movimento do Café Paris. É neto da atriz Antônia Marzolo, sobrinho dos atores Manuel Pera e Dinorá Marzola, e primo das atrizes Marília Pera e Sandra Pera. Como isso pode influenciar a sua vida? Isso aí ajuda ou atrapalha? Ajuda um pouco, né? Eu tenho recebido críticas, assim, algumas pessoas dizem que eu vivo da memória do meu pai, que eu vivo da memória da minha avó, que eu vivo da memória, que eu estou muito ligado à minha prima, que eu vivo do passado, né? Essas coisas, né? Eu já ouvi muita coisa, né? Inclusive eu não usava o Marzulo, né? Passei a usar porque uma vez eu fui, já aconteceu mais uma vez, né? Uma vez eu estava na rua e uma pessoa gritava, me chamava na rua, Nestor Tangerine, e eu andando, Nestor Tangerine, e eu continuei andando, e o sujeito chegou perto de mim e falou assim, eu estou falando com você. Eu falei assim, mas eu não sou Nestor Tangerine, eu sou Nelson Tangerine. Então, o meu nome Nelson, Nestor Tangerine, ficou uma coisa... Eu passei a usar o Marzulo para ficar diferente do meu pai, né? Nesse ponto. Agora, eu sou primo da Marília Pera, não tenho como negar isso, né? Marília Pera é um nome nacional. É um nome nacional, ela é minha prima, né? Eu admiro muito minha prima, eu tenho muito orgulho de ser primo dela, né? Já até me perguntaram como é que eu me sinto sendo primo da Marília Pera. Eu falei assim, eu tenho muito orgulho dela, vivemos vidas distintas, né? Ela é atriz, eu sou escritor. E é isso. Bom, eu gostaria nesse momento de convidar a escritora e palestrante Janaína da Cunha, que acabou de chegar, para sentar aqui ao nosso lado, né, e participar do programa. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, eu que agradeço, né, a participação. Obrigada a você, Carlinhos, ao Nelson. Nelson, como você é admirador da obra do grande escritor brasileiro Euclides da Cunha, iniciou a amizade com a Janaína, bisneta de Euclides, e junto com outros literatos, né, estão à frente do movimento Identidade Cultural, que é um legado de Euclides. Eu queria que você nos falasse um pouco a respeito desse movimento Identidade Cultural. Vamos começar pelo Nelson. A primeira vez que eu ouvi falar em Euclides da Cunha em casa, né, foi quem levou o nome de Euclides da Cunha para minha casa foi meu pai. Meu pai era um grande admirador do Euclides, sempre falou do Euclides em casa. Eu até fiquei emocionado, né, quando eu conheci a Janaína no Calçadão certa vez, né, na véspera de ela lançar o livro dela. Porque o meu pai, eu acho que nunca podia imaginar, né, que um dia eu viria a conhecer a bisneta do Euclides, né? Meu pai era um grande admirador do Euclides, não só do Euclides que escreveu Os Sertões, mas também do poeta Euclides da Cunha, que a poesia de Euclides quase não é conhecida, divulgada. Então, nasceu assim... dali para cá, né, essa grande amizade com a bisneta do Euclides da Cunha, Janaína, que nos brinda aqui com a sua presença. Ele que marcou na nossa literatura, não só com sertões, mas também com contrastes e confrontos, à margem da história, Peru versus Bolívia, Canudos e tantas outras obras notáveis. Vamos passar a palavra agora para a Janaína, bisneta do Euclides, né,
para nos falar, ela que também está à frente desse tão importante movimento Identidade Cultural. Por favor. Primeiramente, obrigada a todos, né? Obrigada a todos da TV, ao público de casa, boa tarde. Para mim foi uma honra conhecer o Nelson. Conhecemos, você estava presente lá no Calçadão da Cultura, onde todos os artistas, homens e mulheres da cultura de Niterói Fluminense se encontram. O Calçadão da Cultura tem uma história muito grande em Niterói. E apoia... Eu recebi muito apoio, você sabe disso, não tem como falar sobre Janaína da Cunha e não falar do Calçadão da Cultura. Seu Pimentel, Dr. Edmo, foi meu padrinho, é meu padrinho literário. Bem, engraçado porque meses depois fui convidada para fazer a reinauguração da Biblioteca Estadual aqui de Niterói. E fiz uma interpretação dos poetas do Café Paris, sem saber que eu tinha conhecido o Nelson, mas sem saber que ele era filho do Nestor Tangerine. E depois a gente conversando, eu falando sobre o Café Paris, que eu estava apaixonada, eu sou filho do Nestor Tangerine. E aí você sabe disso, né, Carlinhos? O movimento Identidade Cultural já estava na minha cabeça há muitos anos, desde que eu tinha 17 anos de idade. E quem me preparou para esse momento foi o Dr. Edmo, você sabe disso. Quando o Dr. Edmo faleceu, foi quando a gente foi dar corpo e voz ao movimento, criando o evento Identidade Cultural, que acontece no Rio de Janeiro, para a gente fazer essa grande união da cultura fluminense. São Gonçalo, Niterói, Baixada Fluminense, região serrana. Só que a gente tem um sonho, que é fazer também um evento aqui na nossa cidade, Niterói. Niterói é minha cidade. Eu vim para cá com 3 anos de idade. Vou fazer 42 anos da minha cidade. Estudei aqui, voto aqui, minha vida é aqui, sou da cidade. Então, o Identidade Cultural, ele é o legado de Euclides da Cunha, porque nós usamos a arte e a cultura em prol da sociedade. É um movimento onde possui uma ideologia de liberdade, onde vemos que a arte, tudo aquilo que é dito, é marginalizado, na poesia existente, de todas as manifestações artísticas, nessa poesia que tem na rua. E nós mostramos também ao povo que o povo é o berço de toda a cultura. Então, nós valorizamos artistas e ativistas socioculturais das comunidades, dando voz a quem não tem voz e fazendo uma parceria com instituições como a FEBACLA, como o CONINTER, como a AMBA, que é a Academia de Letras aqui de Niterói, que são parceiros, e damos prêmios a artistas e ativistas que nunca tiveram seu trabalho reconhecido. Tem artistas ativistas aí 20, 30 anos nunca tiveram. E a gente tem uma ligação também com a União Cultural, lá de Taubaté, onde eles mandam para a gente prêmios, um prêmio Monteiro Lobato. E nós entregamos a esses artistas. Entendeu? Então, a gente dá voz a quem não tem voz, o movimento está crescendo, a gente valoriza a arte, e, como eu disse, mostrando ao povo que ele é o berço de toda a cultura. E foi isso que Euclides da Cunha fez. Mostrando esses diversos sertões que ainda existem nesse grande Brasil de meu Deus. Porque os sertões não é só Canudos, não. Né? As comunidades, as periferias, nós vivemos um grande sertão. Eu torço muito pelo sucesso desse movimento Identidade Cultural, e você até falou no Edmo Rodrigues Lutherbach, um grande incentivador que eu tive na minha carreira e profundo, notável conhecedor, um dos maiores conhecedores da vida e obra de Euclides da Cunha, que nos deixou uma grande obra, a eternidade de Euclides da Cunha. Aliás, Euclides da Cunha foi um escritor brasileiro dos mais biografados por muitos. Silvio Rabelo, muita gente escreveu, Modesto de Abreu, Leandro Tocantins, foi assim muito bem focalizado na história de nossa literatura brasileira. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço muito. E você falando do Dr. Edson, hoje estava conversando sobre ele, o quanto sinto falta dele. É verdade. Faz um muita nome falta. Realmente que marcou. Carlinhos, eu queria lembrar, o Mário Vargas Llosa escreveu também sobre os sertões, né? E um escritor húngaro chamado Sándor Márai, né? Que também escreveu sobre os sertões. É uma obra que realmente marcou. Bom, voltamos agora ao Nelson. Há pouco você recebeu a comenda
de Paz Nelson Mandela, no Conselho Internacional de Artes, Ciências e Letras. O que significa isto para você? Eu fiquei surpreso porque quando disseram que eu ia receber essa medalha aqui, eu falei assim, caramba, que coincidência, né? Porque eu conheci o Nelson Mandela pessoalmente quando ele veio ao Brasil. E eu tinha lutado, né, feito passeata, né, como eu falei aqui antes, né, pedindo a liberdade do Nelson Mandela. Então, para mim, isso foi uma emoção muito grande receber essa comenda aqui. Perfeito. Parabéns pela sua homenagem, por sinal merecida, justa homenagem pelo trabalho que você vem realizando. Eu queria saber, né, quais as instituições culturais a que você pertence? Eu sou membro da UB, né, União Brasileira dos Escritores, a sede é em São Paulo, né? Eu sou membro do Clube dos Escritores Piracicaba, em São Paulo, né? E sou membro, recentemente, da FEBACLA, né? Janaína pode me ajudar aqui, né? Do Movimento União Cultural e um dos diretores de Identidade Cultural. Perfeito. Agora, mais uma coisa. Pode falar, repetir, porque estava sem o microfone. Desculpa, gente. Assim, ele também pertence ao Movimento União Cultural, é de São Paulo, e também um dos diretores de Identidade Cultural. Ao meu lado, da escritora niteroense Débora Moreno, o Uli Riber, que é um dos maiores fotógrafos de Niterói, e o Dan Juan Sancoen, que é sobrinho neto da Clarice Lispector, e Wagner Gonzalez. Bom, está com uma turma muito boa. Perfeito. Nelson, e quais os projetos para o futuro? Bom, eu tenho um projeto que eu tô assim, não estou podendo falar agora nesse momento, porque eu não tenho ainda autorização, porque eu estou fazendo um livro conjunto com uma pessoa e esse livro deve sair em agosto ou setembro. Eu queria guardar isso em sigilo, né? Agora eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho quase pronta uma antologia dos poetas do Café Paris, que eu pretendo publicar. Considerações finais? Eu queria mandar um abraço, né? Pode ser? Pode mandar abraço? Pode, né? Para os meus alunos que estão me vendo, para os professores da minha escola, da escola onde eu trabalho, né? Para toda essa gente amiga de Niterói, né? E agradecer a você por essa fala. Quero agradecer que eu entrei de penetra, fui convidada para assistir, vocês me pegaram de surpresa, mas eu adorei, é sempre muito bom vir aqui, já fui entrevistada outra vez, né? Daqui a pouco vou tirar a carteira de sócia. Então, olha, muito obrigada pelo carinho, porque vocês não veem, a gente só vê que o entrevistador, o Carlos Montes, que os entrevistados, mas tem toda essa produção técnica que são muito bacanas, muito obrigada, gente, obrigada ao público de casa. E sempre pensando na cultura, porque cultura é tudo. Cultura é tudo. Todos pela cultura, todos pelo Brasil, porque a solução do problema do nosso país é a cultura. Obrigado. Cultura com C maiúsculo. Obrigada, gente. Antes de despedir, eu queria dizer que ontem, dia 5, né, marcou os 20 anos de falecimento do grande Mário Quintana. Isso ocorreu no dia de ontem, há 20 anos atrás. Despeço-me agradecendo a presença do professor e escritor Nelson Tangerini e também da escritora e palestrante Janaína da Cunha aqui em nosso programa. E também aos nossos queridíssimos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga e acadêmica, a querida Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. A tuberculose
tuberculose é uma doença infecciosa que atinge geralmente os pulmões. Somente no ano de 2012, o Brasil registrou cerca de 70 mil novos casos da doença. Para combatê-la, o Sistema Único de Saúde oferece atendimento gratuito em hospitais e centros especializados, como o Centro de Atenção e Investigação da Tuberculose e Doenças Pulmonares, Professor Mazini Bueno, da Universidade Federal Fluminense. Que a tuberculose, infelizmente, ainda no século XXI, ainda é uma doença prioritária, né, no Brasil e no mundo para erradicação, e é uma coisa muito difícil. E por conta disso surgiu dentro da universidade o dispensário escola. Atualmente fazemos a consulta médica, temos um laboratório onde nós temos uma farmacêutica bioquímica. E neste momento estamos fazendo a baciloscopia, então o paciente chega e faz a baciloscopia e fazemos o raio-x. O nosso raio-x é um raio-x digital, então o nosso paciente também não precisa ir para outra unidade para fazer o exame de raio-x. Quando a baciloscopia constata a presença do bacilo de Koch, bactéria causadora da tuberculose, o tratamento é iniciado no próprio centro e dura pelo menos 6 meses. Estando o raio-x sugerindo doença, né? E o escarro confirmando a doença, a gente inicia o tratamento. Esse tratamento é feito com 4 substâncias, são 4 antibióticos, que a duração do tratamento é em torno de 6 meses para os doentes tuberculosos pulmonares, tá? E aí, a partir desse 6º mês, a gente avalia se vai ter alta ou se vai se prolongar esse tratamento, mas o mínimo de tratamento é 6 meses. A incidência da tuberculose está aumentando porque os pacientes eles começam a tratar, muitas vezes eles se sentem bem antes de completar os 6 meses. Então, muitas vezes eles vêm aqui, não estou bem, eu não vou continuar o tratamento, porque eu estou bem, não tem necessidade de 6 meses. Mas é importante para erradicar esse bacilo, esses 6 meses. O Mazini Bueno passou por uma recente reforma e foi reinaugurado em abril de 2012, ampliando a área de atendimento. Hoje, o centro possui cerca de 700 pacientes cadastrados, porém, menos da metade faz o acompanhamento da tuberculose. Mudou um pouco mais esse perfil de atendimento, né, onde os usuários daqui da unidade não são só mais pacientes tuberculosos, mas pacientes com doenças pulmonares de uma maneira geral, né, doenças crônicas respiratórias não transmissíveis. O Mazini Bueno trabalha em parceria com o Estado e tem planos de crescimento. Para o Estado já entende, né, essa coordenadoria já entende que o Mazini Bueno é um centro de referência secundária para o tratamento de tuberculose no Estado do Rio. Seremos uma unidade piloto do Estado também para testarmos um novo software para acompanhamento de quimioprofilaxia da tuberculose. É um tipo de tratamento que a gente faz para os contactantes, ou seja, para os familiares, os amigos que têm contato direto com esses pacientes. As pessoas que apresentam tosse por mais de 3 semanas devem ficar atentas aos outros sintomas e procurar atendimento médico. O centro funciona no campus do Valonguinho e atende de segunda a sexta, de 8 a meio-dia. Principalmente pacientes que já têm um quadro de respiratório, uma bronquite, né? Ou mesmo os pacientes que têm outras doenças, como diabetes, hipertensão. Se tiver um quadro, começou emagrecimento, ou uma tosse, principalmente uma tosse mais prolongada, febre ou mudança do aspecto da secreção dos pacientes que já são bronquíticos, né? Aí devem procurar o serviço para a gente avaliar, um raio-x, um exame de escarro. Boa tarde para você que nos assiste.
Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje com uma colega de profissão muito bem-vinda, que é a Laís Franca de Araújo. Laís, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer muito grande recebê-la aqui conosco. Obrigada, né? É um prazer mesmo. E a Laís também está chegando em Niterói há pouco tempo, né? Você mudou para Niterói tem pouco tempo? Mudei em fevereiro. Né? E como é que foi essa opção de vir para Niterói, né? Mudei. Por que Niterói, hein? Eu me identifico com Niterói há muito tempo. Você morava em Niterói, já morei em Niterói, trabalhava no Rio, até que não deu mais, fui morar no Rio por causa do trabalho. Mas sempre amei Niterói e sempre falei, quando eu parar de trabalhar com horário fixo, eu vou mudar para Niterói. Volto para Terrinha. Volto para Terrinha. E está de volta. E estou de volta. Em e fevereiro. Também com uma expansão de novas atividades, né? Você vem trazendo agora para o Instituto Ortobio, que fica na Miguel de Frias. Vou passar o endereço para vocês. É Miguel de Frias, número 40, sala 504. A Laís, ela vem trazendo para o Instituto Ortobio uma nova modalidade terapêutica, que é a biodança. E hoje a gente vai conversar com a Laís sobre a biodança, né, Laís? Então vamos falar para o nosso telespectador o que fez você despertar durante a sua vida para a biodança, né? Quer dizer, o que te fez despertar para a biodança? Começou muito lá atrás, viu? Tem 30 anos que eu pratico a biodança. Então você já tem um relacionamento com a biodança maravilhoso. Muito maravilhoso. Né? E na realidade a biodança entrou na minha vida num momento difícil. Eu já estava formada como psicóloga, já atuava em empresa e fazia terapia com uma pessoa que era facilitador de biodança. E sentia que tinha que expandir um pouco mais o meu potencial. Sentia que eu estava bloqueada, que eu estava com muitas camadas de poeira em cima do que a gente chama de um potencial de saúde que você tem, que todos nós temos, né? Você gostaria de se descascar melhor. Isso. Como a gente estava falando, né? Eu usei essa terminologia, você falou, descascar é legal. Tirar as cascas que estavam encobrindo aquilo ali. Eu uso muito também no meu atendimento, às vezes para me tornar assim, mais compreendida, né? Eu digo assim, gente, tirar os véus que ficam cobrindo a gente em relação aos potenciais que a gente tem, né? Quer dizer, esses véus, eles acabam camuflando um pouco da nossa realidade, né? Dos nossos tantos eus, né? Porque a gente tem vários muitos, né? Mas então você diz que a biodança... Então, eu fui procurar nesse momento, fui fazer biodança, fiz muito tempo e fui sentindo que ela estava me ajudando. E passado uns anos, eu resolvi fazer a formação para trabalhar com isso. E de lá não larguei mais, porque nem pretendo largar, é prazeroso, ninguém para de fazer o que está fazendo bem. Então vamos falar mais pormenorizadamente sobre a questão da metodologia em si, quer dizer, de como é essa abordagem da biodança num primeiro momento para aquela pessoa que está indo uma aula de primeira vez e fazendo contato com você e tentando se inserir nesse grupo, porque a biodança é feita em grupo. É feita em grupo, sempre. Ela é uma atividade realizada em grupo. Então, vamos falar um pouquinho disso para o nosso telespectador. Bom, a biodança, ela é um sistema, né? Então, numa aula de biodança, você vai ter um primeiro contato com as pessoas que estão ali naquele grupo. Né? A definição que a gente tem do próprio Rolando Toro, que foi o criador da biodança, é que é a poética do encontro humano. Então, você vai... É lindo. Tem definições mais acadêmicas, tem definições mais biológicas, neurológicas, mas eu gosto mais dessa, a poética do encontro humano. E numa primeira aula, você me pergunta, quem vai chegar numa primeira aula vai entrar em contato pela primeira vez, talvez, com uma situação de grupo, uma situação que a gente usa música e usa alguns exercícios que a gente propõe que a pessoa entre dentro dos exercícios com a sua emoção, que a gente chama vivencia
o exercício, a O vivência. que vai estar continuamente propiciando uma interatividade e uma expansão cada vez maior dos seus potenciais e, de uma maneira geral, dos potenciais de todos ali. De todos, porque o grupo funciona como estímulo, a música, a vivência que a pessoa tem, e o grupo funcionam todos juntos como estímulo para que ela desenvolva ou desabroche esse potencial que está cheio de véus, como você falou. Porque a gente vive, na realidade, muito pouco dos nossos potenciais. Muito pouco. Porque a gente se conhece muito pouco. Né? O ser humano é esse ser que caminha no mundo muito para fora dele, mas que conhece muito pouco do que ele traz consigo mesmo, da sua essência. Né? E eu acho que uma das propostas da biodança é justamente revelar a essência do ser com mais potencialidade. Muito bem, revelar a essência do ser, desabrochar. A biodança, ela trabalha com o potencial de saúde que todos nós temos, que muitas vezes algumas coisas estão bloqueando esse potencial de saúde. Né? Então a gente tem alguns canais de expressão desse potencial de saúde. E na biodança tem uma metodologia para tocar cada um desses canais, são 5, começa com a vitalidade, a criatividade, o canal da sexualidade, a afetividade e transcendência. Esses canais vão começar a deixar você falou muito bem, Beth, a expansão do ser. Não é terapêutico? Não é terapia, porque a grande diferença é que numa terapia eu vou falar das minhas dificuldades, eu vou lá tentar me conhecer, mas falando do que está incomodando. Na biodança eu vou ser estimulada e vou ter uma enxurrada de ecofatores positivos de estímulos para me ajudar a expressar quem eu sou. E com isso eu vou me expandindo. A base principal é a linha afetiva, a linha da afetividade, do relacionamento. O Rolando Toro é um chileno que criou a biodança, criou a metodologia. E ele falava muito, infelizmente ele faleceu há pouco tempo, da inteligência afetiva. A gente tem a inteligência emocional, que já é conhecida, né? Sim. Que o Goleman escreveu, inclusive, o livro, e ele falava da inteligência afetiva, que para ele engloba mais do que só a emocional. Engloba o relacionamento todo, né? Engloba, eu acho que a palavra-chave é expansão mesmo. Expansão. Engloba o poder expandir-se mais livremente. E ser feliz. No fundo, todos nós queremos ser felizes. A gente, quando está com alguma coisa bloqueando, a gente não está inteiro, a gente não está feliz. Né? Eu costumo dizer, Laís, que a gente associa muito, na época que a gente vive, na sociedade capitalista, né, na sociedade de consumo, a gente é muito estimulado através de pensar que o prazer ele é obtido através de possuir coisas. Então o ser humano vai deixando para trás a possibilidade de expandir o seu ser, né? De expandir-se. Né? Que é o que, na realidade, biologicamente falando, dá prazer ao corpo, dá prazer ao psíquico, né? Que é esse estado de expandir-se, essa potencialidade de vida em que você alcança a plenitude do viver. Né? Porque você trabalha a criatividade, você trabalha a vitalidade, você trabalha todos o seu conjunto de canais, né? Que você lida com o mundo e lida com tudo que está à sua volta e com você mesmo. E com você mesmo, né? Exatamente. Então, quer dizer, isso é a garantia de que a gente vai poder promover ao indivíduo uma harmonia maior. Né? Com certeza. E a partir do momento que a gente promove uma maior harmonia na sua vivência diária, você está promovendo saúde, você está promovendo bem-estar, qualidade de vida, serenidade, que é fundamental.
E a gente pensa que essas coisas estão muito distantes, né? Ah, eu vou fazer isso quando me aposentar, eu vou cuidar dessa parte mais psicológica quando já tiver ganho todo o dinheiro. Na realidade, a matéria-prima para você também ter sucesso, inclusive financeiro, pessoal, profissional, não importa como, na vida, é você. Você é a sua matéria-prima. Exatamente. Você estuda a vida toda todas as matérias que são externas, português, matemática, geografia, ciências, política, qual cadeira que tem de autoconhecimento, de relacionamento. E relacionamento, eu estou falando um pai e filho, marido, mulher, namorado. Primeira briguinha que tem, vamos embora, porque não sei lidar com aquilo. Não é porque eu sou uma pessoa difícil, eu não aprendi. A biodança é uma técnica que convida você a expandir o seu potencial, mas a expandir, a estar mais seguro, a ser mais você, mais feliz, conhecendo a você mesmo, sabendo lidar com as suas emoções, para poder se relacionar melhor. Conhecendo mais suas limitações, você passa a ousar mais também da sua criatividade. Você é único na vida, a gente sabe disso, mas tem medo do julgamento, então não sabe muito. Sim, muita censura, né? Muita censura. A primeira censura vem de você mesmo. Ah, eu sei, mas se eu falar isso, alguém vai me julgar. Cada um é diferente, não tem importância. Se você é único na vida, não tem importância. Você é complemento de todos os outros. E a biodança, ela tem uma expansão. Você com você mesmo, você com o outro e você com o universo, com a vida. Porque biodança é a dança da vida. E o princípio básico da biodança é o princípio biocêntrico, que coloca a vida no centro de tudo. Não o ser humano, não o homem, é a vida. Aí você começa tendo uma dimensão de que você é uma parte dessa vida. Essa vida uma parte do universo. Né? Isso te dá uma dimensão tão grande que as coisas pequenas que te aborrecem no dia a dia não vão te aborrecer mais, porque você vai falar, gente, pô, alguém me xingou, coitado, aquela pessoa que me xingou está em desequilíbrio, porque é ele que está mal, não sou eu. Com certeza. Agora, se você não tem essa dimensão de que você faz parte de um todo maior, você não sabe lidar com isso dessa forma. Você se bota no centro, acha que se ele falou mal de você, você tem que se defender ali. Né? É a capacidade que a biodança vai fornecendo à pessoa, né, que está chegando ali para aquela atividade, no sentido de mostrar a ela que ela tem limitações, que todos ali no grupo têm limitações, mas que essas coisas vão sendo trabalhadas, vão sendo orquestradas de tal maneira que é possível perfeitamente direcionar melhor isso para alcançar e para ter estratégias melhor de uso desse potencial todo. Exatamente. Né? Quer dizer, você vai dando possibilidades cada vez maiores àquelas pessoas que estão ali, né, sob a sua direção, no sentido de você poder ajudá-las a abrir fronteiras, a abrir caminhos, a abrir direcionamentos, novos direcionamentos, novas dimensões de vida. E a gente não percebe quando é que está mudando. É muito engraçado. Eu falei, eu faço há 30 anos, né? E vou fazer até morrer, porque biodança... eu não vou deixar de fazer uma coisa boa, gostosa, prazerosa, que eu me encontro com meus amigos, né, com quem você fortaleceu laços ali de intimidade. Não vou deixar de fazer. É uma experiência então, vivida que eu acho, a partir do momento que você vai atingindo, eu acho que galgando determinados lugares, você vai conquistando cada vez mais. É isso que eu ia falar. Você vai numa espiral. De repente você faz há muito tempo, quer dar uma parada, você parou, mas você não regride o que você já conquistou. Aquilo que você já evoluiu, expandiu, já experimentou, né? É que nem andar de bicicleta, você fica um tempão sem andar de bicicleta, quando você pegou a bicicleta de novo, você saiu andando, né? Então a biodança, ela muda o estilo de vida.
Você não sabe, eu não posso precisar para você quando é que eu mudei, nem quando é que eu não mudei. Eu tenho muita coisa ainda a mudar. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, graças mas a Deus. Vida é um processo contínuo de crescimento. Isso, a gente não tem fim. A gente não está acabado. Não está acabado. Isso é o prazer da história. Não é? Né? Então, como ela é um processo, você se percebe olhando para trás e fala, meu Deus, como eu tinha aquela dificuldade, de repente não tenho mais. Meu Deus, eu estou aqui falando em público, ninguém acredita quando eu falo que eu era tímida. Uhum. Eu recebia visitas na casa do meu pai, eu morava ainda com meu pai até casar, 19, 18 anos, eu me trancava no meu quarto, eu não queria. Aí, foi a biodança, é óbvio que não é só a biodança, você faz muitas outras coisas, né? Mas a biodança, não tenho dúvida nenhuma que foi decisivo no meu desenvolvimento, no meu crescimento pessoal. Que coisa boa. E hoje você tem um sorriso extremamente aberto, transparente. E, gente, é um convite... É um convite que eu faço. É um convite maravilhoso. Venham dançar, ter venham essa dançar. vivência, né? A ter essa vivência mais próxima, que todo ser humano necessita muito. Eu vejo que cada dia aumenta mais o número de pessoas que acaba... adquirindo um bichinho para ter companhia, até pessoas que moram sozinhas e tal e coisa, né? A gente percebe a necessidade que o ser humano tem, a gente percebe a necessidade que o ser humano tem de ter companhia, de ter contatos e olha, gente, de ser tocado. De ser tocado. E você pensa, eu trabalhava em empresa até dezembro, o mundo executivo não cabe isso. O mundo é muito competitivo, o mundo... Só cabe, né? Só cabe, gente, porque ser humano está em todo lugar. Quem é que faz as empresas acontecerem, ter sucesso? São pessoas bem resolvidas. Que precisa de ser olhada nos olhos, que precisa de ser tocada, ganhar um abraço. E agora a gente já vê que as grandes empresas estão optando por, de certa forma... de deixar esse, vamos dizer assim, esse universo hierárquico severo para incentivar a cooperação cada vez mais, a afetividade e a cooperação, porque isso aumenta a produção muito, né? Com certeza, com certeza. E a afetividade, em qualquer ambiente, ela é um abridor de porta e faz você soltar todo o seu potencial. Como é que as empresas podem querer produtividade se não deixa a pessoa ter a sua afetividade ali no ambiente de trabalho? Não vai diminuir nem um pouco a produção, muito a produtividade, nada, nem um pouco, muito pelo contrário. É um incentivo então, à criatividade. A biodança, ela acontece regularmente, uma vez por semana, dentro de sala, ela acontece através de workshops em empresas, em escolas, ela acontece de várias maneiras. Agora, a progressividade, a forma como você vai, a periodicidade que você é tocado por ela é que vai desenvolvendo. Vou fazer uma aula de biodança. Laís, você vai achar bonito, mas a gente está a 5 minutinhos do término do nosso tempo, então eu gostaria que você deixasse também para o nosso telespectador os dias que você... da aula no Ortobio, né? Horário direitinho, para a gente localizar aqui o nosso telespectador. Nós começamos no Instituto Ortobio, na Miguel de Frias, 40, sala 504, todas as segundas-feiras, às 20h15 da noite, até às 10 horas, 10h15 no máximo. Então, por enquanto, você está às segundas-feiras, em torno de 20h15. Isso. Até 10. Cabalisticamente, 20h15. Olha só. Para poder começar também, né, no horário, para poder conseguir acabar no horário. Então, ela é semanal, né? E o telefone a gente pode... vamos divulgar o telefone. Divulgar para quem quiser. Eu convido todos a fazerem uma aula experimental, a vivenciar o que é. Agora, a frequência e a continuidade vai proporcionar, não tenha dúvida, gente, eu falo de
consciência própria do que eu vivi no meu processo, todos os meus amigos que estão comigo, que viveram no processo. É óbvio, tem muitas maneiras de você se expandir e desenvolver. A biodança é uma delas, que eu acredito. É uma muito. modalidade terapêutica. É uma modalidade. Né? Gente, então, vou passar os telefones para vocês. Pode pegar o lápis, pegar o papel, pode deixar que eu vou falar 2 vezes. Vamos lá. Então, olha, primeiro telefone, 2717-9117. Outro telefone, 98106-1991. Vou repetir. Ó, 2717-9117. O outro, 98106-1991. Laís, agora então vou pedir para você as suas considerações finais, quer dizer, o fechamento, que você deixe uma mensagem para o nosso telespectador que o incentive, né, a procurar você, né, e viver essa experiência bonita, que é muito lúdica também. É muito lúdica, muito prazerosa. A minha mensagem final é que venham experimentar. A gente não pode dizer nada na vida que não gosta se nunca fez, ou se nunca comeu, ou se nunca visitou um lugar. Então, a minha mensagem é que venham experimentar, porque é um convite de coração, é um convite que não tem como explicar. O benefício você vai ter à medida que você faça as aulas. E outra coisa, Laís, a gente estava conversando a respeito de como é bonita essa proposta de se ver, quer dizer, de usar os olhos do outro como espelho para se ver melhor. Isso. Né? Isso. Então, vou deixar isso também para você pensar sobre isso, que a gente, fazendo esse treinamento de poder cada vez mais se ver no olhar do outro, é uma coisa que promove para a gente também um crescimento muito grande, um conhecimento muito profundo, né, Laís? Com certeza. Gente, então, ó, Laís, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Um prazer grande receber você. Obrigada. Volte quantas vezes quiser, estaremos aqui. Valeu, tá muito bom? obrigada. E para você que nos assiste, meu beijo, até o próximo programa.